segunda-feira! Segunda-feira começando mais uma semana de lives terapêuticas e atendendo a pedidos, eu voltei com o tema do medo de se expor, né? Como se libertar do medo de se expor. E olha só, já digo para vocês que hoje eu acordei assim com a intenção de trazer muito mais amor para as nossas vidas, né? Acordei com essa intenção de olhar para a vida com mais amor. E aí quando eu me dei conta que o tema da semana era medo de se expor, eu falei, pois então, trazer mais amor significa revelar coisas também, né? Olhar para a vida com mais amor também significa olhar com mais honestidade. Então, hoje segredos serão revelados sobre o tal do medo de se expor. Então, criatura da minha vida, você já clica nesse aviãozinho aqui que tá aqui no cantinho e envia para 3, 4, 5, 10 amigas que reclamam do medo de se expor ou que não entendem porque algumas pessoas têm medo de se expor ou amigas que vocês imaginam que deveriam escutar os segredos que serão revelados aqui hoje, tá bom? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, gente, é o seguinte: a maioria das pessoas imagina que medo de se expor tem a ver com eu não consigo chegar e falar em público, eu não consigo fazer uma live como essa que eu tô fazendo, eu não consigo gravar um vídeo e me expor na internet e tudo mais. Claro que assim, desde a pandemia, a nossa exposição nas redes sociais aumentou e muito, né? Vamos combinar? Trouxe muito mais exposição pra gente. Só que o medo de se expor, terapeuticamente falando, ele é uma camada de proteção que esconde muitas e muitas e muitas outras dores, tá bom? Então, olha só, já vou explicar aqui algumas relações para vocês, mas é importante vocês lembrarem o seguinte: se você é aquela pessoa que compra um bando de cursos, está sempre comprando novos cursos, se inscrevendo em novas palestras, aulas, workshops e tudo mais, está sempre buscando muita coisa, mas não consegue colocar as coisas em ação, se você tem muitas ideias sobre o que fazer, aquilo que você gostaria, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não consegue colocar essas ideias na prática, sim, você também está presa no medo de se expor. E eu sei que agora talvez seja difícil para você fazer essa relação. Não, Van, peraí, eu não tenho medo de me expor, eu falo em público naturalmente, eu faria lives como essa que você está fazendo sem nenhum problema. A minha dificuldade é realmente terminar as coisas ou me colocar, ou enfim, né? Acreditar em mim a ponto de eu colocar os meus projetos no mundo. Escutou essa frase? Escutou bem essa frase? Van, o meu problema é acreditar em mim a ponto de botar os meus projetos no mundo. Ou talvez, não, eu até confio em mim, eu só não consigo colocar as coisas no mundo, fazer as coisas no mundo. Fazer as coisas, colocar as coisas no mundo, nada mais é do que o quê? Se expor. Expor a sua essência, expor a sua verdade, se expressar, se posicionar. Colocar, quando a gente fala assim, eu tenho medo de me expor, tem a ver com eu tenho medo de me colocar no mundo. Por várias razões. Às vezes porque você tem medo de ser julgada. Às vezes porque você tem medo do que as outras pessoas vão pensar de você. Às vezes porque você não se sente suficiente. E o que a maioria das pessoas me responde é: eu não sei, Ivan, alguma coisa me trava. Alguma coisa gera insegurança dentro de mim e me trava. Seja se você não sente segura a ponto de se expor, seja se você não tem medo que vão te julgar e tudo mais, saiba que o medo de se expor é o medo de se revelar ao mundo. O que está acontecendo? Quando a gente olha para os 5 elementos, né? Quando a gente olha lá para o ar, que é o elemento do movimento, quando a gente olha para o fogo, que é o elemento da energia, quando a gente olha para a água, que é o elemento da fluência, terra, resistência e o éter, que é o da clareza, quando a gente olha para esses 5 elementos dentro do seu princípio básico e a gente olha para o medo de se expor, o que está acontecendo aqui na nossa relação? Talvez você não tenha clareza de quem é você, o que você veio fazer no mundo, o que é importante para você. E aí o fato de você não ter clareza do que você quer de fato, qual é a briga que você quer comprar, surge como um sintoma com medo de exposição. Será que vão me julgar? O que vocês vão pensar de mim? Eu não consigo me colocar.
Talvez seja porque você não tem clareza. E aí, e se for isso? Tá tudo bem. Você precisa buscar a clareza das coisas que você quer se expor. Entendem isso, gente? Que não é... Eu gostaria muito que vocês começassem a olhar para o medo de se expor, não simplesmente como algo assim, eu não sou solta, eu não sou desinibida, eu não me expresso bem. Isso é só sintoma aqui fora, é a água, aqui é a superfície da água, sabe? Pra gente se libertar do medo de se expor, a gente tem que emburacar, mergulhar muito mais lá nas águas profundas e ver o que tá acontecendo. E ó, gente, quem tá chegando nas minhas lives agora, eu falo pra caramba, eu amo o meu trabalho, eu amo toda essa complexidade do meu método terapêutico aqui do Sistema Mari. Então, ó, tem dúvidas? Manda uma pergunta aqui, tá? Escreve pra mim, aí eu vou conversando com vocês, a gente vai entendendo melhor o que tá acontecendo dentro do seu mundo, tá bom? Então, a primeira coisa é, se você percebe que você tem dificuldade em realizar as coisas, que você tem medo do julgamento, que você vive comprando vários cursos e fazendo várias formações porque você não se sente suficiente, se você sempre imagina que alguém pode fazer melhor do que você, saiba que sim, você tem medo de se expor. Só que é essa exposição, de você ter medo de se colocar no mundo. Agora vamos trazer a força dos elementos para ajudar a gente a olhar para isso tudo. Então, o primeiro ponto eu já falei, pode ser que falte clareza. E tá tudo bem, sabe? Eu percebo, gente, que a gente vem de uma escola de respostas certas, né? A gente sempre tem que saber o que responder e saber certinho o que eu quero da vida. Já com 15, 16 anos, a gente já tem que escolher a profissão, saber o que vai fazer da vida, tudo. Cara, e muitas vezes a gente faz escolhas sem nem pensar muito sobre elas. Aí a gente vai se retraindo, vai se sentindo menor, vai se sentindo pouco confiante, mas é porque a gente não sabe o que a gente quer. Eu costumo dizer que o sim, ele abre uma porta. Sim, vai lá, faz medicina, abriu uma porta. O não abre todas as outras portas, todas as outras. Então, se você percebe que você não tem clareza sobre o que você quer fazer, tá tudo bem. Assume, caramba, eu não sei o que eu quero fazer. E aí, essa é a busca. Agora a sua intenção é descobrir o que eu quero fazer, entende? Agora vamos olhar para outros aspectos. Se a gente olha para o movimento, que é o movimento do ar, né? Então, o segundo elemento da natureza é o ar, o princípio básico é o movimento, diz respeito a como a gente se movimenta na vida. Muitas vezes a gente tem medo de se expor, de se colocar na vida, porque o movimento de ir para a vida está travado. Como assim? O movimento de ir para a vida está travado. E agora a galera da formação aqui do meu método, quem não está estudando o meu método terapêutico para se tornar terapeuta e tudo mais, tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo na aula hoje sobre o movimento ancestral. Quando a pessoa fala assim, eu quero me expor, eu quero colocar os meus projetos no mundo, eu quero fazer e acontecer, né? Eu quero me sentir livre, leve, solta para fazer e acontecer, mas eu sinto que algo me trava e eu tenho clareza do que eu quero, só não consigo botar no mundo, né? Me posicionar. Quando eu não consigo me posicionar e colocar a minha verdade no mundo, aquilo que eu acredito, pode ser que o seu movimento ancestral esteja travado. Como assim? Que agora que complicou a vida, que tal de movimento ancestral é esse que pode ser travado? Tem várias formas de a gente olhar para isso, mas vou pegar bem o que a gente estudou um pouco na aula hoje, ali da formação, que é a gente perceber as dinâmicas que vêm da nossa família. Então, assim, quando você olha para sua família, quando você pensa no universo feminino, quando você pensa no universo masculino, e aqui para além de gênero, tá, gente? Não só homem e mulher, mas o que você aprendeu sobre o movimento do feminino? O feminino da sua família é um feminino que vai para a vida, que luta, que faz, que acontece, que se joga mesmo, que não pede licença e tudo mais? E o masculino é um masculino um pouco mais retraído, um masculino de homens mais temerosos, de homens, né? Porque a gente também se acostumou a olhar para isso como, homens têm que fazer e acontecer, mulher, né? Não, e não é bem assim. As dinâmicas da nossa família, a gente às vezes tem energias masculinas que são energias mais travadas, e a gente tem energias femininas que são energias que vão à luta. Toda a energia da minha ancestralidade feminina é feita de mulheres e homens mais femininos que vão à luta. Os homens mais femininos são os homens da minha família que fazem.
As mulheres da minha família, as mulheres femininas, são as mulheres que fazem. Os homens, bem dentro daquele conceito heteronormativo de homem, não sei o quê, são os homens mais travados. Então, dentro da minha energia familiar, eu percebo o feminino como uma força de que vai e o masculino como uma força um pouco mais cautelosa, digamos assim. E o que isso tem a ver com o meu medo de me expor? Depende de qual força eu estou honrando dentro de mim. Depende de qual força eu estou leal. Será que eu estou mais leal ao feminino da minha família e, portanto, na minha família o feminino é o que vai? Então eu vou. Então eu coloco meu projeto no mundo, porque isso está respeitado dentro da minha ancestralidade. Eu venho, e aí se eu olhar especificamente gênero, assim, se eu olhar para as mulheres da minha família, as mulheres da minha família são mulheres que fazem. Mas, por exemplo, hoje na formação a gente estava conversando sobre isso e falando sobre muitas energias femininas que foram diminuídas, que foram silenciadas, que foram caladas, que não tiveram espaço de se posicionar e muito menos de viver a sua verdade, a sua essência. Então, quando a gente olha para a nossa ancestralidade, o que você vai buscar aí, né? Você que está em casa, escutando essa live, fala, tá, como é que eu olho para a minha ancestralidade? Você pode olhar para quais são as pessoas de referência que você teve na infância, na adolescência, quais foram as suas referências. E essas pessoas, você percebe que elas performam uma energia mais masculina ou que elas performam uma energia mais masculina, mais feminina. E dentro disso, com qual força energética você se conecta. E aí tá, eu percebo que o feminino da minha família é um feminino que vai à luta. Mas, isso não faz sentido, porque eu morro de medo de me colocar, de me posicionar, apesar de o feminino da minha família super se jogar. Porque aí dentro disso você tem que perceber se, a dinâmica do feminino da minha família é uma dinâmica que vai à luta. Eu faço como elas ou eu me oponho a elas? Porque quando a gente fala de dinâmica familiar, a gente pode estar agindo por semelhança ou a gente pode estar agindo por oposição. Então, se você vem de família de um feminino que fala, se posiciona e tudo mais, e você tá ali mais com dificuldade, você tem dificuldade de se expor e se expressar, talvez você esteja em voto de lealdade com as pessoas que foram excluídas, diminuídas da sua família. E é uma dinâmica que a gente pode estudar muito dentro das constelações familiares e quem está no mapa dos afetos pode estudar essa dinâmica lá no elemento terra. A gente consegue se aprofundar isso muito bem lá. E claro, mas eu quero me aprofundar assim, master, para cuidar da minha família, para cuidar de mim, para cuidar de outras pessoas. Aí você pode vir e fazer a formação do meu método terapêutico, que a gente pode estudar isso muito mais profundamente, tá? Então veja bem, medo de me expor, como é que eu vou me libertando disso? Primeiro você precisa ter clareza das coisas, né? Aquilo, como eu quero me expor, de que jeito, o que eu quero colocar no mundo. Uma vez tendo essa clareza, não tendo, vai buscar, tá? Isso é importante. Uma vez tendo essa clareza, faz o estudo do movimento da sua ancestralidade. Isso é importante. Vê aí se você está num voto de lealdade ou por semelhança ou por oposição de algumas pessoas da sua família. Ok. Vamos para o próximo ponto, que é o fogo. O fogo, o princípio básico dele é energia. Tá bom, como é que eu olho para energia dentro dessa relação do me posiciono na vida, me exponho, me coloco ou não? O que eu tenho que olhar aqui? Imagina que tem um holofote de luz assim, te iluminando inteirinha. Imagina mesmo esse holofote de luz te iluminando, te deixando brilhante assim aos olhos de todo mundo. Quando você imagina essa luz brilhante te iluminando e todo mundo te vendo, isso é confortável, gostoso, que delícia essa luz me fazendo brilhar, me iluminando e tudo mais? Ou isso é, meu Deus, não, que lugar de exposição, tá todo mundo me vendo, vão me julgar, vão me analisar. Como é você se imaginar dentro desse holofote de luz, as pessoas olhando de fato para você e tudo mais, hein? Como é isso para você? Se for, que delícia, Van, é gostoso, eu quero isso, mas eu morro de medo, isso significa que a sua energia para brilhar, para fazer, para acontecer, tá em paz. O problema não é a energia. Talvez seja clareza, talvez seja um movimento ancestral, mas o problema não é a energia, tá? Porque você está disposta a ser iluminada, a deixar a sua luz chegar. Agora, se quando eu falei assim,
Imagina esse spot de luz iluminando o seu corpo inteiro, você brilhando, as pessoas te vendo. Gerou uma palpitação, já ficou com medo, já ficou com receio, já... Então, uma das coisas que está travada é a sua energia. Você mesma está travando a sua energia para que você possa brilhar. Isso pode estar acontecendo por N motivos. Pode ser que você não se sinta merecedora, pode ser que você não se sinta suficiente, pode ser que você tenha traumas do passado não resolvidos, que aí você precisa tratar, que você precisa trabalhar. Mas algo da energia, da luminosidade dentro do seu poder de discernimento está travado. Então é isso que precisa ser tratado. Qual que é a minha intenção com essa live de hoje especificamente? Ajudar vocês a identificarem onde é que aparece esse lugar aí de trava, né? Onde é que tá aparecendo essa trava que não deixa você se colocar no mundo? E também é muito importante para mim que você entenda que você tem medo de se expor, que você tem medo de se posicionar no mundo, diante do mundo, se colocar. Isso pode acontecer porque você tem medo de ser julgado pelo pai, pela mãe, pela família e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Acredito que esse seja o meu caso, porque eu confio no meu trabalho, as pessoas gostam do meu trabalho, consigo me imaginar trabalhando e com sucesso, mas algo me trava. Nossa, gratidão, Fabi, por compartilhar isso com a gente. Ó, só lendo a sua mensagem aqui, Fabi, assim, 80% de chance de que o que tá te travando é a sua energia e seu movimento ancestral. Você deve estar honrando alguém da sua família que não teve o direito de se colocar no mundo, que não teve o direito de se posicionar. Você deve estar em voto de lealdade ou com a sua mãe, ou com seu pai, ou com algum ancestral aí. Quando a gente está em voto de lealdade, a nossa energia trava, tá? Uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Por quê? Principalmente quando a gente está falando de medo de se expor. Porque se os meus ancestrais não tiveram direito a brilhar, quem sou eu para brilhar? Então a gente trava o nosso sucesso mesmo, a gente segura essa onda, porque a gente imagina que em honra a eles a gente não pode ter o brilho necessário, já que eles não tiveram, tá bom? Então, ó, vamos lá, um resuminho aqui, né? A gente já viu, será que falta clareza? Será que eu tô presa num emaranhado ancestral? Pode ser trauma também? Será que a minha energia tá travada por conta de algum trauma que eu vivi no passado e tudo mais? Ok. Que mais que pode estar por trás desse medo de colocar os meus projetos no mundo, né? Bom, talvez alguém aqui, as pessoas já estão escutando e falando, cara, não é clareza, a Fabi falou, eu sei o que eu quero fazer. Então não é falta de clareza. Talvez seja um movimento ancestral que me impede de colocar, talvez seja a minha energia travada. E será que, quando eu olho para a água, aqui vamos emburacar, vamos mergulhar, na verdade, né? Vamos mergulhar um pouquinho mais? Me arrepiei toda. Ih, Fabi, é ancestral. Olha só, se eu falo isso pra você e você fala me arrepiei toda, é ancestral. Precisa fazer constelação familiar. Precisa realmente fazer um processo de constelação para se livrar disso. Antes da gente mergulhar na água, deixa eu ler aqui. Estou tentando tirar carteira, mas não consigo enfrentar o exame de rua. Ah, deve ser o de dirigir, né? E nem pegar o carro e sair sozinha, embora sinta que já possua as habilidades necessárias. Ô, Ana, vem pro mapa dos afetos. Teve tantas pessoas lá do mapa dos afetos que se libertaram do medo de dirigir. E assim, medo de dirigir, medo de se expor, medo de colocar os projetos no mundo, tá tudo ligado. Como assim, né? Você pensa assim, não, peraí, dirigir é uma coisa, botar os meus projetos no mundo é outra. Não, é tudo tomar as rédeas da vida. Quem tem medo de dirigir, quem tem medo de se expor, quem tem medo de colocar os seus processos e os seus projetos no mundo, tem medo de tomar as rédeas da própria vida e se jogar, se lançar para a vida. Pode ser que a pessoa não consiga se lançar para a vida porque tem questões ancestrais, tem mágoas com o pai, com a mãe, questões mal resolvidas? Pode ser. Pode ser clareza também, como eu já falei, e pode ser também essa energia travada. E quando a gente olha para a água, e aqui serve tanto para o medo de se expor, quanto o medo de dirigir, o medo de ir para a vida, né? Quando a gente olha para a água, o princípio básico da água é a fluência. Aí a gente poderia olhar assim, tá, então peraí. Tá, se a pessoa tem medo de se expor, tem medo de colocar os seus projetos no mundo, tem medo de se lançar e tudo mais, então é porque algo não tá fluindo na vida dela. Tá,
Esse é o nosso lugar mais raso, digamos assim. Mas eu falei, vamos mergulhar profundamente nesse mar de cura e entender. Porque tá, que não flui, a pessoa já sabe, né? Uai, se ela não tá conseguindo se expor, não consegue colocar os projetos dela no mundo, não consegue tomar as rédeas da vida, ela já sabe que algo não tá fluindo. Mas a água tem coisas muito profundas. A água, ela é capaz de trazer águas do passado e levar para o presente e nos encaminhar para o futuro. Faz esse movimento. Imagina que no seu corpo agora tem uma água passando desde aqui da sua cabeça, pela sua coluna vertebral, e essa água é o rio do seu nascimento, da sua infância, da sua adolescência, da sua idade adulta. Essa água vem passando de geração para geração, mas é também uma água composta pelas suas próprias memórias. A água que habita o nosso corpo hoje, que possibilita que a gente flua ou que impossibilita, que trava a nossa fluência, é uma água feita de memórias. E essas memórias, será que elas estão atuantes de maneira viva, em forma de mágoa, em forma de água parada dentro do seu corpo? Será que hoje a sua personalidade é uma personalidade moldada pela mágoa? Será que hoje a sua personalidade é uma personalidade de água parada, de memórias traumáticas? Ai, meu Deus, como assim, Van? Aí as pessoas respondem o seguinte para mim, geralmente, né, em terapia. Perguntam assim, é isso que seus pais fizeram? Ou isso que aconteceu contigo lá no passado? Você tem mágoa? Não, já superei. Deixa o passado no passado, e aí as coisas foram lá, e assim, agora eu sigo adiante. Segue adiante. Se você não consegue se expor, se você não consegue colocar seus projetos no mundo, vamos combinar que você não está seguindo adiante? Vamos combinar que de algum modo você ainda está nutrindo uma personalidade arraigada a coisas que aconteceram lá atrás? Você acredita que você ainda é aquela pessoa machucada, sendo machucada de novo, de novo, de novo, de novo, de novo? Essa semana eu fiz uma sessão de terapia, semana passada, né, na real. Sexta-feira eu fiz uma sessão de terapia com uma mulher e a gente estava tratando questões da vida dela e tal, esse medo de se expor também de algum modo. E aí eu perguntei pra ela qual era uma música que lembrava o marido dela, né? Ela tem uma história de casamento um pouco delicada e tal. Perguntei qual era a música que lembrava o marido dela, a história deles e tudo mais. Ela falou a música. A gente fez os 3 movimentos do loop, que quem tá no meu processo terapêutico, tanto no mapa dos afetos ou faz a minha formação, conhece bem. A gente fez os 3 movimentos do loop e um dos movimentos dela, ela baixava o corpo dela inteirinho e ficava pequeno assim. E quando eu coloquei a música que lembrava o marido dela, ela tinha dificuldade de sair desse lugar pequeno, ela ficava ali pequenininha. E aí ela começou a chorar e tal, e aí ela falou assim, eu perguntei o que tinha acontecido, ela falou, nossa, começou a me vir todo o início do nosso relacionamento, como eu me sentia pequena no início do nosso relacionamento. O que ela está trabalhando comigo na terapia hoje? A dificuldade de assumir o tamanho que ela tem, a dificuldade de se colocar ela é um mulherão, essa mulher que eu atendo é um mulherão, pensa numa mulher linda. Uma mulher linda, fisicamente muito bonita, aquelas mulheres que chamam a atenção pela beleza física, mas um ser iluminado, dona de um sorrisão gostoso, assim, você olha pra ela, você jamais vai passar pela sua cabeça que ela não confia nela mesma, que ela tem dúvidas do poder, do potencial dela, jamais, que é aquela pessoa que você fala, nossa, pessoa incrível, mas ela se sente pequena diante de várias situações. Por que ela se sente pequena diante de várias situações? Porque essas memórias traumáticas, lá do início do relacionamento dela, quando ela se sentiu menor, pequena, diminuída, ainda estão vivas dentro do corpo dela, atuando dentro da personalidade dela. Aí, não flui? Tá, não flui, claro que não flui, mas não flui porque as mágoas ainda movimentam o movimento dela na vida. Quando as nossas mágoas, quando os nossos traumas são os coreógrafos da dança que a vida é, fica muito difícil você se posicionar, fica muito difícil você crescer, você colocar os seus projetos no mundo e tudo mais. Por quê?
porque você está ainda esperando pedido de desculpas aqui, reparação, porque você está vivendo essa sensação do pequeno, entende? E aí não há espaço para você crescer, porque a água está ali parada. Então não flui, mas não flui só porque não flui. Não flui porque em algum lugar a água parou. Ao invés do rio ir em direção ao mar, em algum lugar esse rio virou uma poça. E aí nisso a gente tem que buscar na nossa história. Dentro do mapa dos afetos, quem está lá no mapa dos afetos vai trabalhando isso tudo no elemento água, faz o elemento terra para trabalhar a ancestralidade, depois vai para o elemento fogo para vocês transformarem toda a raiva em capacidade de realização, ter também a noção, né, conectar todos os pensamentos com a força da realização lá naquela prática cabeça-pelvis, é muito bom. Quem já está no mapa e está sentindo, caramba, Van, estou me identificando com isso tudo, como é que eu faço? Faz a prática do fogo, aquela prática maior, tá? Da pelvis, da relação cabeça e pelvis. Aquilo ali, ó, queima tudo. Deixa eu ver aqui que tem gente que botou e eu não li. Não paro de me arrepiar e estou me emocionando com suas palavras, porque esse é meu calcanhar de Aquiles. Já fiz vários cursos, vivo estudando e não ando pra frente. Me sinto me andando em círculos. Ô, Fabi, no que eu puder te ajudar, conte comigo, tá bom? Eu sei muito bem como é se sentir assim, também já estive nesse lugar. E aí, como é que eu posso te ajudar? Tem vários caminhos, tá? Ou você vai para o Mapa dos Afetos, que é a nossa comunidade terapêutica. Lá no Mapa dos Afetos a gente tem mais de 40 aulas gravadas, então é ótimo para quem não tem tempo, que aí você vai fazendo no seu tempo, no seu ritmo. E uma vez por mês a gente tem encontro ao vivo ou comigo ou com alguém da minha equipe. Então a gente dá uma orientação também, não é que vão ser só aulas gravadas, tem os encontros ao vivo e você vai ter o WhatsApp do Instituto, você pode me mandar mensagem sempre que você quiser, eu vou te acompanhar. Se você sente que não, tá travado e é uma questão profissional e eu sinto que é a minha mentalidade junto com esse movimento ancestral que você falou, que o buraco é mais embaixo, então eu te convido para vir para a Maga, que é a minha mentoria sistêmica para negócios. Na Maga a gente trabalha mentalidade da empreendedora, então entender tudo que você quer enquanto empreendedora, a gente faz constelação organizacional e constelação empresarial, acaba sendo um acompanhamento muito mais personalizado, tá bom? Então depende de onde vocês estão sentindo a trava, gente, ou vai para o Mapa dos Afetos, ou vai para a Maga, para quem que sabe que é negócio, não, Van, sou empreendedora mesmo, quero fazer acontecer, mas algo tá me travando, vem pra Maga que a gente vai trabalhar isso tudo lá. Pra quem sente, Ivan, eu quero ser terapeuta e aí eu quero fazer esse trabalho que você faz, mas ou eu já sou psicóloga, mas não consigo atender porque sinto que falta alguma coisa e tal, também fica aqui meu convite para fazer a formação do meu método terapêutico. A formação só começa em setembro, tá? Maga e Mapa dos Afetos, vocês podem entrar a qualquer momento, tá bom? E, claro, tem atendimento individual também, tá? Só que atendimento individual comigo tem fila de espera, mas entra pra fila de espera, que uma hora dá certo, ou então... E, claro, quem tá na Maga ou quem tá no Mapa dos Afetos é prioridade na fila de espera, então acaba atendendo antes também, tá bom? Ou faz os dois, tem gente que faz os dois e dá tudo certo. Bom, gente, então a gente já viu clareza que vem do éter, movimento que vem do ar, energia que vem do fogo, né? E a gente viu a fluência da água, mas tentando entender por que não está fluindo. Qual que é o último campo para a gente entender esse movimento aí do medo de se expor, ou essa dificuldade de vocês realizarem as coisas que vocês querem realizar e não conseguem fazer e tudo mais, né? Nisso a gente pode olhar para o elemento terra dentro das nossas resistências. Isso também é bem importante, tá? Resistência é o princípio básico da terra. Tá? Ok, isso pensando enquanto elemento. Então, a força do elemento terra é a resistência. Resistência não é bom nem ruim. Como assim? Olha só. Eu tenho resistência para fazer uma escalada de uma montanha de 3, 4 horas e eu escalo e eu tenho essa resistência. Eu realmente tenho resistência de acordar todos os dias às 4:30 da manhã, fazer yoga, malhar, meditar, vir trabalhar e ficar trabalhando até 10, meia-noite. Eu tenho resistência física para isso. Isso é legal? É legal, para algumas pessoas é legal, para outras pessoas é exagero, tudo bem. Mas o que a gente precisa olhar? Quais são as resistências que atuam como muralhas? É uma muralha de uma camada de proteção, mas que acaba sendo uma resistência que não me deixa passar para ir para lugar nenhum. Então, uma resistência que me tranca, né? Não me deixa, que eu não me exponho, eu me fecho.
E como assim? Como é que pode ser essas resistências? Qual é a ideia que você tem sobre você? Essa pergunta, gente, dá uma tarde inteira da gente ficar se perguntando, né? Peraí, qual é a ideia que eu tenho sobre mim? Qual é a ideia que você tem sobre a mulher que você é? Que tipo de mulher você é? Você é uma mulher que faz e acontece? Você tem a ideia de que você é uma mulher insegura? Você tem a ideia de que você é uma mulher que não consegue fazer as coisas se estiver sozinha? Você tem a ideia de que você é uma mulher atrapalhada, tímida, que você... Enfim, qual é a ideia que você tem sobre você? E essa primeira ideia que vem na sua cabeça, eu vou te dizer, essa ideia alguém colocou na sua cabeça e você acreditou. Alguém algum dia disse, nossa, que atrapalhada que você é. Geralmente pai, mãe, avô, avó, algum adulto que cuidava da gente, irmão mais velho, irmã mais velha. Às vezes uma professora colocou uma ideia, né, na faculdade, te colocaram uma ideia de que você era incompetente, que você não ia dar certo. Eu atendi uma enfermeira uma vez, que ela falou assim, que ela tava fazendo, acho que uma especialização, algo assim, para ser enfermeira cirúrgica. E aí, dentro dessa especialização, dentro dessa aula, a professora falou assim, nossa, você não consegue segurar nenhum instrumento direito. E aquilo impactou tanto nela, porque ela falou, tinha um respeito tão grande pelaquela médica e professora que estava me ensinando as coisas, que quando ela falou, você não consegue segurar nenhum instrumento direito, ela falou que entrou numa fase que ela derrubava tudo. Tudo ela derrubava. Ela derrubava os instrumentos nas aulas, derrubava coisas em casa, ela começou a não segurar as coisas direito. As coisas que as pessoas falam pra gente gera dentro de nós um impacto muito grande, mas muito grande mesmo. Quando a gente recebe falas de pessoas que a gente admira, essas falas têm um impacto maior ainda dentro de nós. E a gente passa a acreditar nelas como se aquilo fosse verdade. E aí sabe qual que é o problema? Que quando a gente pega um pensamento de alguém, uma frase de alguém, traz pra gente e acredita, a gente corporifica. Como assim a gente corporifica? A gente corporifica e cria memórias sobre como se aquilo fosse verdade. Como assim? Veja, essa professora falou pra minha cliente, né, pra essa enfermeira, que ela não conseguia segurar nenhum instrumento direito. Para ela tornar aquilo real, o corpo dela começou a derrubar tudo. Porque a partir do momento que o corpo dela derruba tudo, ele cria memórias de que não segura. A mão cria memórias físicas de essa mão não segura instrumentos. E aí eu crio essa ideia fixa sobre mim. Vocês já se perguntaram quais são as ideias fixas que vocês têm sobre vocês? E de onde vêm essas ideias fixas? Pensa agora. Você tem medo de se expor? Ou você imagina que você vai ser julgada? Quem já te julgou? Quem disse pra você, o que os outros vão pensar? Quem disse isso pra você? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi uma professora? Quem disse pra você coisas que agora você acredita como verdade, sabe? De onde vem isso? E muitas vezes isso vem da nossa ancestralidade. E muitas vezes a gente começa a criar movimentos para acreditar nisso. E esses movimentos são as resistências que a gente cria. E aí a gente não vai se expor. Por quê? Porque eu estou num voto de lealdade com alguém. Preciso descobrir quem é esse alguém. Esses dias alguém do Mapa dos Afetos me mandou uma mensagem assim, Van, lá no Elemento Terra tem uma prática para eu colocar uma pessoa na frente, uma cadeira na frente da outra, fazer todo um processo de visualização para devolver para outra pessoa o que é dela e tudo mais. Geralmente a gente faz essa prática da ancestralidade com pessoas da família. Aí a pessoa me perguntou assim, eu posso fazer com uma amiga? E nesse caso específico, ou com uma amiga ou com uma professora, nesse caso específico, quando alguém falou algo sobre você, você, sei lá, tem uma outra cliente também que ela se separou do marido e o marido dela na separação falou assim, você não consegue criar vínculos com ninguém. Porque ela tinha pedido o divórcio e tudo mais, porque não amava mais o cara e tal, enfim. E aí o ex-marido dela, que era uma pessoa que ela tinha um grande carinho e já estava se sentindo extremamente culpada em terminar aquele casamento, porque ela realmente não conseguia, porque não amava o cara e tal, mas o cara era uma pessoa legal. E aí ele falou essa frase pra mim, assim, você não consegue criar vínculos com ninguém. Então ela tomou aquela frase como verdade.
O que aconteceu nos próximos relacionamentos dela? Ela não conseguia se vincular com ninguém. Então, nesse caso, ela também fez essa prática mapa dos afetos, ela fez comigo no individual, mas a gente fez essa prática dela olhar para essa pessoa que disse essa frase e falar, olha, não é verdade. Eu sinto muito que você tenha pensado isso sobre mim ou que você pense assim, mas não é verdade. E, gente, isso é tão impressionante, é tão maravilhoso que, assim, um mês depois, essa minha cliente estava namorando. Um mês depois disso, ela estava namorando. E tá com essa figura até hoje. Isso faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, e ela tá com esse namorado até hoje. Mas isso foram 3 anos ou 4 anos, não me recordo bem, 3 ou 4 anos que ela não conseguia se vincular a ninguém por conta de uma frase proferida pelo ex-marido dela. Então, e isso cria resistência na forma da gente se relacionar com o mundo. Medo de se expor é medo de expor quem você é. É medo, quando você fala assim, Ivan, eu não tenho medo de me expor, eu tenho medo de colocar os meus projetos no mundo. Mas os seus projetos fazem parte de você. Você não está conseguindo colocar essa parcela sua no mundo. E, fazendo um resuminho da live aqui para a gente encerrar, você não está conseguindo colocar essa parcela sua no mundo, ou não está conseguindo se expressar, ou não está conseguindo se expor, ou não está com medo, né? Não está vivendo a sua essência por um desses motivos. Ou você não tem clareza de como você quer se expor e o que você quer se expor, ou você está preso em emaranhados sistêmicos ancestrais, movimentos ancestrais, né? Ou a sua energia está travada, ou a fluência da água não está fluindo aí dentro de você por conta de mágoas do passado que a sua personalidade continua ecoando, ou seja, você continua vivendo em função dessa mágoa, ou como eu disse, a mágoa é a coreógrafa, o trauma é a coreógrafa e a dança que ela está gerando na sua vida é uma dança que trava. Ou então é uma dessas resistências aí que você está vivendo e não tá te impedindo, tá te impedindo de fluir do jeito que você gostaria. Certo, gente? Bom, essa foi a live de identificação, para você identificar os medos aí, por que você não está conseguindo se colocar no mundo ou colocar os seus projetos no mundo. Quem chegou agora, eu vou deixar essa live salva, qualquer coisa você assiste de novo, qualquer dúvida que você tiver, me manda mensagem no direct, eu respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho porque é muita gente, mas eu respondo todo mundo. E fica aqui o meu convite, sentiu o chamado de cura? Sentiu que está na hora de aprofundar um pouquinho mais? Vem logo para o Mapa dos Afetos, ou para quem quer destravar todo o seu empreendedorismo, vem logo para a Maga, para a Mentoria Sistêmica para Negócios. Beijo grande, galera, a gente se vê na quarta-feira dentro de uma live prática. Beijo, beijo!